Olá para o companheiro investidor, um abraço para o amigo pecuarista. E o que tem para ser contado é que depois de uma alta sensacional que começou lá pelo meado do mês de maio, finalmente o mercado do boi gordo fez o devorteio e pegou de novo o rumo de descida do estradão. O que foi que aconteceu que derrubou o preço? Bom, em primeiro lugar, né, conforme a gente tem falado aqui já com uma certa frequência, a demanda pelo boi ela sempre diminui antes, né, do enfraquecimento da demanda pela carne. Então, esse boi que o amigo pecuarista vendeu, estava vendendo de outubro para cá para o frigorífico, um boi extremamente valorizado, que os compradores estavam disputando praticamente a tapa na praça, esse boi vem a ser a carne que vai chegar na mesa da população brasileira de meados de dezembro para frente, né? É a carne lá do churrasco do final de ano, a carne do almoço de Natal. Então, o que aconteceu foi que o dono do frigorífico, nesse momento, ele fez a conta dele lá, né? Levando em consideração aí o que ele já tem de carne congelada, guardada na câmara fria, mais o que ele já tem de boiada comprada e escalada. A conclusão a que ele chegou é que a demanda dele, a precisão dele daqui para frente não vai ser tão grande assim. Então, qual foi a atitude, qual foi o procedimento do dono do frigorífico nesse momento? Ele parou de comprar, ou pelo menos começou a testar preço mais baixo até impor esse preço no mercado, né? Outra questão que ajudou a tornar isso possível para o dono do frigorífico e para o comerciante atacadista também, foi que nós estamos aí na metade derradeira do mês, na segunda metade do mês, quando normalmente o dinheiro do trabalhador brasileiro já criou asas e foi embora, né? Essa parte do calendário não cabe dentro do salário do trabalhador brasileiro e a primeira coisa que ele corta é carne, ele se sente obrigado, aí fica obrigado a gostar mais de frango, ovo e salada, e um de cada vez, porque os três juntos não vai dar, né? O dinheiro não dá. Bom, o que aconteceu foi que então, por conta disso, né, a oferta de carne, o estoque de carne no comércio atacadista também diminuiu, pressionando aí o preço da carne no atacado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Agora, a questão é prestar muita atenção no que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque os fundamentos do mercado, aquilo que a gente chama dos fundamentos que sustentam o mercado, né, eles ainda continuam sendo favoráveis a uma manutenção de preço, se não a uma recuperação desse preço. Porque não tem gado terminado em lugar nenhum do Brasil, nem para remédio, né? A oferta continua muito apertada e não tem como ela desapertar num prazinho mais curto, porque boi gordo não cai do céu, né? O estoque de gado confinado que tem ainda para chegar no mercado é pequeno, né? Não é suficiente para derrubar de vez o preço. Então, sob o ponto de vista de oferta, né, o que a gente tem hoje, a realidade é favorável a uma sustentação das cotações. E a outra questão extremamente importante é que a demanda no setor exportador continua extremamente forte, né? A gente tem batido aí recorde atrás de recorde todos esses meses, praticamente todos os meses de 2020 foram melhores em termos de volume e de faturamento do que os meses respectivos, né? Os mesmos meses de 2019. Né? Então, muito provavelmente, a gente está muito perto disso, né? 2020 deve ser aí o melhor ano da história das exportações brasileiras de carne in natura. Né? Então, esses fundamentos, eles não são compatíveis com uma derriçada geral de preço. Então, o que a gente pode inferir, o que a gente pode concluir dessa situação, deste momento, é que é uma correção de preço, né? Efetivamente, o mercado subiu demais, né? E chegou num ponto em que o dono do frigorífico ficou sem fôlego financeiro para acompanhar. Então ele juntou todas essas peças, começou a pressionar e conseguiu aí impor, pelo menos momentaneamente, esses novos preços, essa ligeira queda que aconteceu no mercado de uma forma geral. Para a gente ter aí uma ilustração melhor, né, de como é que está a situação neste momento, eu peguei na pesquisa semanal da Escort Consultoria alguns números interessantes, então, que ajudam a gente a entender, né, qual é a situação que a gente está agora, né? Então, começando, por exemplo, pelo mercado de reposição, contando de quinta-feira passada para trás, né, o que aconteceu foi uma alta de 1,3% na média de todas as categorias de machos e fêmeas comercializadas nos estados pesquisados. Né? Essa alta ela é bem mais moderada do que aquilo que a gente estava vendo até a semana retrasada. Né? Isso já é um reflexo
né, da queda, ou pelo menos do aperto no mercado do boi gordo, né? As pessoas, o pecuarista de recria e o terminador de boiada já estão pensando, né, no que ele vai ter que pôr nesse boi de reposição para conseguir recuperar lá na frente o investimento dele. Então, a negociação já está um pouco mais complicada, né? Passando então agora para o atacado de carne sem osso, né? O que aconteceu foi que esta semana a gente registrou a maior alta semanal da história do mercado de carne sem osso no atacado no Brasil, né? Eu vou repetir, foi a semana onde aconteceu a maior alta no período de uma semana na história da comercialização de carne no Brasil, né? Na média aí dos cortes comercializados, a gente teve um reajuste de 3,2% nesse curto espaço de uma semana, contando de quinta-feira passada para trás sempre, né? E já no varejo de carne sem osso, né, também falando sempre da média, no valor médio dos cortes pesquisados, né, a gente teve o seguinte: São Paulo teve uma alta muito expressiva de 3,1%, fazia tempo que a carne sem osso não subia tanto nos supermercados e nos açougues de São Paulo. Em Minas Gerais a alta também foi forte, de 2,1%, no Rio de Janeiro de 0,9% e no Paraná um pouco mais moderada, de 0,4%. Bom, o que vem pela frente, né? A gente tem aí mais uma semana para fechar o mês. Normalmente, os 2 meses do ano, né? Novembro já foi praticamente, mas a gente ainda tem dezembro. Esses 2 meses são os meses de melhor movimento no varejo de carne no Brasil, né? Isso deve ser mantido agora, apesar de toda a situação da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, né? Então, vamos aguardar, né? Quem tem boi gordo ainda para vender, o conselho que a gente deu aqui a semana passada continua valendo, né? Procura proteção no mercado futuro. Não vai jogar com a sorte agora, que é muito arriscado, né? Bom, prestar muita atenção no que vem pela frente, né? Muito cuidado para não dar um passo errado no mercado.